Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. A palestra surgiu a partir da tragédia que a gente presenciou algumas semanas atrás, né, e que ocupou muito espaço da mídia e que chocou o país. Então, assim, eu fui convidada a falar um pouco sobre isso. Eu queria colocar para vocês que a minha experiência é clínica, né? Eu sou psicanalista, eu trabalho em consultório privado, né, e trabalhei ao longo de toda a minha vida em instituições públicas. Trabalhei no CETAD, que é um Centro de Estudo e Terapia do Abuso de Drogas, da UFBA, também na Aliança de Redução de Danos, também da UFBA, que trabalha com usuários de drogas. Em seguida, trabalhei no Centro de Referência do Adolescente Isabel Souto, né, onde eu pude acompanhar muito de perto, né, muitos adolescentes, né, em situações difíceis, né, situação de vulnerabilidade. E, finalmente, trabalhei também no Núcleo de Prevenção do Suicídio, do CIAV, também da CESAB, né. Então, assim, a minha experiência é clínica e a minha ideia seria trazer para vocês o que eu pude refletir ao longo de uma experiência clínica que pudesse servir para nos ajudar, né, a compreender, ajudar a nos movimentar nessa realidade que a gente tem vivido, que é uma realidade de violência na escola, né. Então, eu gostaria de começar conversando com vocês sobre esse título, né, que eu escolhi para falar com vocês, que é Escola, Adolescência e Violência. Na verdade, a tentativa que eu vou fazer é de um cruzamento desses três termos, né? Cruzar como se articulam a escola, a adolescência e a violência. Que relações a gente pode fazer entre esses três termos que nos ajudem a pensar e avançar, né, num trabalho de melhorar a qualidade das nossas escolas, né? Bom, eu gostaria também de colocar para vocês, já chamando a atenção para a importância desse tema na palestra, porque justamente é um momento em que a gente, impactado com o que aconteceu no país, a gente vai buscar uma reação, né? Então, falar sobre isso em si mesmo já é uma tentativa de reagir, né, e encontrar um encaminhamento sobre o que pode ser feito em relação a essas questões que nos atingiram. Quando eu estava pensando na palestra, conversando com alguém me sugeriu que eu pudesse colocar algum outro título, né, como Cultura da Paz, retirando o tema da violência. Mas exatamente o que me pareceu o mais fundamental nesse momento é falar disso, né? Não disfarçar, não, digamos assim, negar, mas ao contrário, trazer isso para a cena para que a gente pudesse, a partir da fala, a partir de conversar, do diálogo sobre isso, a gente pudesse construir uma reação ao que aconteceu. Mas, por outro lado, me parece importante também quando a gente pensa que essa tragédia que aconteceu é apenas uma repetição de uma tragédia cotidiana e silenciosa que atinge os nossos adolescentes e atinge a sociedade como um todo. Silenciosa porque a mídia não fala disso, como falou, né? Como a gente pôde ver, passamos vários dias assistindo o tempo inteiro, o dia inteiro, né, uns jornais sobre essa questão que aconteceu em Suzano, mas há uma tragédia silenciosa que a mídia não veicula e é cotidiana também, que é o aumento da violência nas escolas brasileiras, né? Então, assim, são questões que são urgentes, merecem uma atenção urgente dos profissionais ligados, merecem que a gente junte forças para enfrentar essa situação, porque as escolas estão numa situação em que elas praticamente não conseguem muito dar, né, continuidade àquele objetivo para o qual elas existem, né, que é o transmitir conhecimento, transmitir os valores, dados os índices de violência que têm entrado nas escolas. E uma violência, né, que cada vez mais aumenta no país, a gente tem notícia disso, de que nos últimos anos a violência juvenil tem aumentado muito no país e as principais vítimas dessa violência são os próprios jovens, né? Então urge a gente falar disso, né? Então a nossa fala de hoje, ela vai na verdade dar continuidade, porque eu acredito que todas as escolas estejam preocupadas com isso, estejam conversando sobre isso, estejam buscando uma saída para isso. Então nossa fala de hoje vai entrar
para dar continuidade, entrar num debate, entrar num diálogo a respeito dessas questões, a partir de uma ótica, de uma visão que é clínica, né? Então, o que da clínica a gente pode utilizar como recurso, como ferramenta para compreender e intervir na situação das escolas brasileiras, como elas estão hoje, né? As escolas públicas. Bom, antes da gente começar mesmo a falar sobre essa articulação adolescência, escola e violência, eu gostaria de retomar o que aconteceu na escola de Suzano, para ver se a gente consegue, a partir desse caso singular, a gente tirar algumas lições, alguns ensinamentos que nos ajudem a pensar o que fazer daqui para frente. E aí eu chamaria a atenção de vocês já, né, para a questão Escola Raul Brasil. É irônico isso, né? Que justamente no momento que a gente fica impactado com essa violência que aparece escancarada na nossa frente, justamente numa escola que se chama Brasil, né? Vai um pouco na direção do que eu dizia, né? É a escola brasileira que precisa de ajuda nesse momento, né? Então, a primeira reação que a gente tem diante de uma tragédia seria exatamente perguntar: por quê? Né? O que foi que aconteceu? O que causou isso, né? Quem é o culpado disso? Mas essa é uma pergunta bastante legítima, por um lado, né? Por quê? Porque quando as coisas acontecem com a gente que nos desnorteia, que surpreende, a gente busca imediatamente reencontrar o sentido, para que as coisas entrem novamente na ordem, para que as coisas façam sentido, né? Então a pergunta por quê, ela é legítima. E de fato o que a gente pôde assistir na mídia, né, foi uma tentativa de localizar o que foi que aconteceu com esses jovens, o que foi que produziu isso, né? Então, assim, dentro de tudo que foi investigado e pesquisado, se procuraram as causas na estrutura familiar desses jovens, né? O que aconteceu? Como era a estrutura familiar? A mãe usuária de droga, não havia pai na história, o outro é assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Também a gente pode pensar nas condições sociais dessas pessoas, né? Uma família que talvez tenha tido uma condição social mais difícil de manter sua integridade, né? Tem as condições psíquicas dessas pessoas. Será que havia ali um transtorno psiquiátrico importante que determinou o que aconteceu? Mas também tem a questão das comunidades virtuais, o que esses jovens estão fazendo nas comunidades virtuais, o perigo da internet, né? A própria vivência escolar desses jovens, né? Como foi que ela se passou, como foi que se processou? Havia uma história de bullying na escola, que havia sofrido bullying, né? Enfim, milhares de outras razões podem ser, digamos assim, investigadas nessa situação. Mas o importante a gente perceber é que nenhuma dessas razões isoladamente podem dar conta desse fenômeno. Nenhuma dessas razões são isoladamente determinantes para o que aconteceu, né? E ainda que a gente possa encontrar elementos nessas categorias que eu listei para vocês, a gente também não vai saber qual foi dessas categorias a que mais pesou no resultado final, né? Foi a família? Foi a internet? O que foi que teve um maior peso? Isso também a gente não vai poder identificar completamente, né? E ainda que a gente tivesse, né, a fala dessas pessoas, né, se eles não tivessem também sido engolidos na tragédia, os dois atiradores, né, que acabaram por se suicidar, se eles não tivessem sido engolidos por essa tragédia e eles tivessem podido falar conosco sobre isso, né, falar sobre a motivação deles, ainda assim a gente não saberia completamente o que aconteceu, porque muito provavelmente eles também não saberiam por quê, o que foi determinante na sua ação. Poderiam até dizer alguma coisa da fantasia deles, né, da hipótese, do que eles queriam, do seu desejo, mas eles não poderiam, né, falar integralmente sobre as razões pelas quais, a partir de uma fantasia ou do seu desejo, eles passaram ao ato, né? Então, essa pergunta, apesar de legítima, é uma pergunta que ela vai tender a ficar na obscuridade. Né? E isso muito em função de quê? Exatamente da complexidade que é a ação humana. A ação humana tem algo de imponderável. Por mais que a gente reúna elementos, por mais que a gente tente entender, há algo na ação humana que é imponderável, e que como imponderável ela não pode ser absolutamente prevista, né? Então a gente vai aqui trabalhar no sentido de criar um mínimo de compreensão, um mínimo de possibilidade de intervenção em situações como essas, mas a gente sabe, né, que não há garantias quando se trata da ação humana, tá? Bom, então
a gente vai, então, sair um pouco da questão do porquê, né? Por que aconteceu, que nos levaria a um culpado, e, portanto, seria uma pergunta que serviria apenas para aplacar a nossa angústia, né? A gente faria de conta que entendeu, porque na verdade ninguém entende nada sobre isso mesmo. A gente sai dessa pergunta, que é uma pergunta que acaba um pouco infrutífera, e a gente vai tentar sair da questão do culpado, do que foi que aconteceu, da razão, e a gente vai para um outro elemento, que é uma outra pergunta, que é: como é que isso me afeta? Né? Eu sou da saúde, eu trabalho com adolescente, muitas pessoas que devem estar escutando trabalham com escola, né? Como é que isso me afeta? Né? O que isso diz a mim? O que isso fala para mim, individualmente, singularmente, na minha história, no meu trabalho? Né? Essa pergunta, ela puxa uma outra pergunta que é também muito interessante, né? Como isso me afeta? Como eu posso lidar com isso? Né? Então, a gente sai da escola Suzano, a gente sai do que aconteceu com esses jovens e a gente traz isso, né, para um presente, né, não mais recuperando esse caso singular, mas para um presente e para uma vivência que a gente tem, né, no mundo, na sociedade, na escola. Como mãe também, né, como pai. Como eu posso lidar com isso? Que vai puxar a outra pergunta, né? Qual é o meu lugar como elo dessa corrente? Porque eu não posso fazer nada em relação ao que aconteceu, né? Mas para mover minha angústia, para mover meu susto, minha preocupação, eu posso me perguntar: onde eu entro nessa história? Né? Qual é o meu lugar? Que elo é que eu represento, né, nessa corrente de acontecimentos? Bom, para começar, então, né, a gente trabalhar realmente esse tema escola, adolescência e violência, vamos falar um pouco da violência, né? Eu vou falar um pouco da violência, vou falar um pouco da adolescência, da escola, e aí a gente vai fazer essa junção, né, para buscar uma luz, né? Então, falando um pouco da violência, o que a gente pode ver? Que a violência exercida na escola e na família, ela, na verdade, ela encontra raízes no que a gente chama de uma destrutividade humana. Uma destrutividade que é condição da existência humana. O que eu quero dizer com isso? Né? Que a própria forma como o homem se constitui coloca o outro, né, esse semelhante, que a princípio é a mãe, é o pai, é a família, depois a escola, depois a sociedade, enfim, esse outro que nos acolhe no mundo quando nós nascemos, esse outro para quem nós precisamos existir de alguma forma, né? Esse outro, ele tem duas possibilidades de ocupar dois lugares aí. Ele pode funcionar como um modelo, né, a partir do qual nós vamos nos mirar e a partir do qual nós vamos nos desenvolver, e a gente vai se desenvolver de fato em relação a esse modelo para o bem e para o mal. E quando eu falo modelo, eu não quero só dizer que você, digamos assim, se espelha, né, no modelo que o outro lhe apresenta, no sentido de fazer como o outro. Às vezes o modelo é aquele que você vai fazer exatamente o contrário, né? Mas se você faz o contrário, se você faz o igual, não importa, a questão é que aquele é um modelo de referência. Então, se meu pai é alcoólatra e eu sou alcoólatra, né, um senso comum poderia dizer: olha aí, ó, é alcoólatra porque o pai é alcoólatra. Mas o pai ser alcoólatra muitas vezes dá uma condição do sujeito absolutamente abominar o álcool, né? Então, tanto um quanto o outro, na verdade, eles estão tomando esse pai como modelo, né? Estão tomando esse pai como ponto de partida para a sua posição na vida, né? Então, o outro, ele vai ocupar esse lugar como a referência, o ponto de partida a partir do qual você vai para cá, você vai para lá, seja lá para onde você for. Mas também o outro é um obstáculo na sua vida, né? Por quê? Porque o homem passa por um processo de civilização. Né, ao longo da história da humanidade, a gente vai ver que há um processo progressivo, né, de civilização do homem. Né? Então, o que é a civilização? É a possibilidade que você tem de abrir mão de seu desejo, de sua vontade, de sua necessidade em função do outro. E isso é conseguido ser realizado a partir desse outro que vai funcionar como um obstáculo ao seu desejo, um obstáculo à sua vontade, um obstáculo à sua necessidade até muitas vezes, né? Então, o outro, ele vai atuar aí como um modelo e como um obstáculo. E nessa posição de ser modelo e obstáculo, ele vai ser o alvo de uma ambivalência emocional que é constitutiva.
Ou seja, diante daquele pai, daquela mãe, vamos falar assim para a gente começar o entendimento, né? Que são as primeiras figuras, os primeiros outros que a criança encontra, ele vai desenvolver em relação a esse pai e essa mãe exatamente uma ambivalência emocional, né? Ele ama, né? Mas em determinado momento ele odeia. Por quê? Porque esse outro contraria seu desejo, contraria sua vontade, esse outro coloca limite, coloca uma lei ao que ele quer fazer, né? Então, essa ambivalência emocional, ela é constitutiva das relações humanas, né? E o processo civilizador, exatamente que é feito através da educação, a educação das crianças nada mais é do que isso, é um processo de civilizar as crianças, tirar as crianças da situação de que elas podem fazer o que querem, né? E torná-las um membro produtivo e ativo da sociedade. Mas a criança vai guardar com ela e vai levar ao longo da vida essa ambivalência constitucional que em determinado momento ela vai emergir de volta, né? O que a gente faz aí nesse caso, em relação à questão da ambivalência, né, a gente vai administrando isso, né? Então já a gente podendo entender que a destrutividade humana ela não pode ser eliminada, né? E daí por isso que eu fiz questão de trazer o termo violência para o título da palestra, porque justamente a gente não pode eliminar esse elemento, esse aspecto que a gente considera negativo, esse aspecto da destrutividade. A gente vai administrá-lo, mas a gente não pode fazer de conta que ele não existe, tá? Porque quando a gente tenta fazer de conta que ele não existe, o que acontece é alguma coisa mais complicada ainda, né? Bom, um outro elemento que a gente pode lembrar também é que se a criança ela é educada originalmente por uma família, justamente nessa família é que vai ser o primeiro lugar de impacto, né? Dessa, digamos assim, dessa destrutividade, né? Então, assim, a família é a primeira, digamos assim, o primeiro anteparo, né? E é o primeiro ponto onde se exerce e daí por diante todas as outras instâncias e todos os outros ambientes que o sujeito vai atravessar, né? Bom, é importante a gente lembrar aqui, não é, que assim, agressividade não é o mesmo que violência, né? Em primeiro lugar, é preciso fazer uma distinção em termos de grau mesmo, né? Mas é um grau, digamos assim, que eu vou colocar mais adiante para vocês, né? Em que momento é que a agressividade passa a ser violência? Essa é uma discussão importante da gente ter, né? De compreender. Mas antes disso, eu queria chamar a atenção de vocês que a agressividade ela não é só um elemento negativo, né? Ela é um elemento também que nos ajuda na civilização, ajuda o homem ao domínio, né, do meio ambiente, ajuda o homem a reunir a energia necessária para construir civilização, né? Então, na verdade, trata-se da gente administrar esse componente da estrutura humana, de modo que ele possa realizar, se tornar uma força produtiva e não uma força de destruição. Né, porque existe também esse lado, evidentemente, a gente está diante disso, do aspecto da destruição que é a agressividade humana. Né. Para um observador atento, é muito fácil a gente observar, né, como nas famílias essa questão da agressividade está presente, e muitas vezes a questão da violência também. Então, nesse processo de lidar com os filhos, né, o adulto, muitas vezes, ele exercita sua agressividade, ele exercita sua violência, né? E nesse momento são situações em que a coexistência é equilibrada, e aí eu estou falando para vocês do lado dos pais, a gente vai ver o lado dos pais, dos adultos, o lado do adolescente, da criança, né? Nesse momento o que está acontecendo, muitas vezes, é que justamente os pais, eles estão deixando, né, que essa destrutividade que é inerente a todo mundo, que elas, digamos assim, transbordem para o campo da família, né? E a gente vê que muitas vezes as crianças sofrem abusos na família, né? Abusos sexuais, a violência física, a violência psicológica. A gente tem uma notícia disso muito, muito grave do que acontece, né? Então a gente vê que os adultos nesse momento eles estão na impossibilidade de administrar essa destrutividade deles, eles estão deixando que isso invada, né, o seio familiar e transmitindo isso, transferindo isso para as crianças, para as novas gerações que estão chegando, né? Então, assim, é um momento em que esse equilíbrio da ambivalência, né, amor, ódio, ele se desfaz um pouco em benefício de apenas um polo, que é aquele polo da destrutividade, né? Bom,
Mas apesar da frequência, né, e da extensão dessas manifestações agressivas e de violência, muitas vezes, no seio da família, a gente percebe também que, na maioria dos casos, as crianças e os adolescentes, eles conseguem lidar com isso, conseguem, digamos assim, absorver esse tipo de atitude hostil e agressiva por parte do adulto sem um dano irreversível, né? Sem resultar, por exemplo, nisso que aconteceu em Suzano. As crianças, de modo geral, e que bom que isso acontece, né? Que a grande maioria das pessoas tem lá suas histórias para contar, né? Do período de que eram crianças e, portanto, submetidas ao outro, submetidas ao adulto, mas elas conseguem, de alguma forma, lidar com isso. Elas conseguem superar o que quer que possa ter acontecido de mais negativo nesse processo. E por que isso acontece? Porque, junto com a destrutividade humana, os pais, os encarregados, os responsáveis pela criança, também transmitem para ela, por outro lado, a possibilidade de lidar com isso. Né? Então, as duas coisas são transferidas e são transmitidas pelos adultos que cuidam da criança. Tanto a destrutividade, né, na forma como isso acontece, como também transmite a maneira de que a criança pode lidar com aquilo. Né? Eu vou avançar um pouco mais nessa questão, mais adiante, explicar para vocês como é que isso acontece. Né? Bom, nesse ponto é importante a gente pensar aqui no conceito de trauma. Né, quando a gente está falando dessa questão da criança vivendo uma situação de violência ou de agressividade em relação aos pais. Trauma, como a gente entende do ponto de vista psíquico, psicológico, é diferente, por exemplo, do trauma médico. Quando você fala em trauma médico, houve algo, por exemplo, alguém sofre um acidente, né, há uma lesão, ali há um trauma, digamos assim, né, independente da forma como o sujeito pensa aquilo. Na psicologia, né, no aspecto psíquico da questão do trauma, não é assim que acontece. O mesmo acontecimento pode produzir um resultado absolutamente desastroso para uma pessoa e pode produzir um resultado mais leve para outra pessoa, né? Então, o trauma, na verdade, ele não vale pelo acontecimento em si, ele vale pela forma como o sujeito pode apreender e absorver aquilo que aconteceu com ele. Isso a gente chama de processo de simbolização, que é uma palavrinha meio técnica, mas eu vou falar dela sucessivas vezes para vocês e vocês vão poder perguntar depois se permaneceu alguma dúvida, mas eu vou insistir na palavra porque é extremamente importante para a gente tratar da questão da violência, né? A simbolização é a possibilidade que a criança tem de dar um sentido, né? Encontrar um contexto e dar um sentido para aquilo que ela sofreu. Então você vê, por exemplo, muitos adultos hoje em dia, eles dizerem assim, meu pai me bateu, não sei por que esse pessoal está se queixando tanto, meu pai me bateu muito e eu estou aqui, estou ótimo, isso e aquilo. Né? Então, essa pessoa encontrou um sentido para esse apanhar que ele teve, né? Bateu muito, mas foi porque queria me educar e fez de mim a pessoa que eu sou. O que é isso, gente? A criança sofreu uma violência, a criança simbolizou isso como cuidado, né? E no momento que ela simboliza isso, ela dá um sentido e ela passa a poder lidar com o que aconteceu, certo? Eu vou, uma vez, eu dando um exemplo assim para vocês, bem simples, né? Uma vez eu estava com um sobrinho muito pequeno, ele tinha 2 anos de idade, 3 anos, e eu ia atravessar a rua, estava dado a mão, de repente ele soltou minha mão e atravessou a rua correndo. E eu dei um grito, né, um berro assim, daqueles que a gente mesmo se assusta, né? E corri atrás, cheguei do outro lado, ele estava estarrecido, né, chorando muito, em pânico. Aí eu me abaixei para ficar da altura dele e disse a ele, né, que eu gostava muito dele, que ele tinha corrido na frente do carro, o carro podia ferir ele, e que eu não queria que o carro ferisse ele, né? Não queria que nada de ruim acontecesse com ele. Essa fala, né, assim, na altura dele, essa fala acalmou aquele pânico que ele estava, né, do grito que eu dei. Então, assim, é um pouco isso que eu estou querendo colocar para vocês, né? Quer dizer, a possibilidade de falar sobre isso, de encontrar um sentido para aquela vivência, é o que permite ao sujeito simbolizar e, ao mesmo tempo, superar. Né? Porque se ele simboliza, ele encontra um sentido, ele supera o que aconteceu. Aquilo não tem efeito de trauma, porque trauma, então, eu vou dizer para vocês que não é um acontecimento, é um efeito. Tá? Bom, se isso não acontece, né, vocês estão vendo aí a outra possibilidade no slide que a gente coloca, se você não simboliza, você repete. Né? Então, tudo aquilo que você
não simboliza, você não supera, você vai repetir. Você vai repetir na vida com você mesmo, você vai tender a se colocar na mesma situação outra vez. É como se você quisesse uma outra tentativa para superar. E você vai repetindo, repetindo, repetindo. Ou você vai repetir sobre o outro, que é uma outra forma de lidar também, né? Então, você vai atacar a si mesmo ou você vai atacar o outro. Então, a gente vê muitas vezes, por exemplo, crianças abusadas, né, que desenvolvem uma sexualização muito acentuada, muito forte e se coloca em risco em situações exatamente sexuais. Por quê? Porque algo ali ficou sem ser resolvido, algo ficou sem ser simbolizado. Então ela vai repetir, vai repetir, vai repetir. Ou então você vai atacar o outro, né? O bullying é muito isso, né? Se vocês prestarem atenção, se a gente conseguir sair do esquema algoz e vítima, a gente vai perceber que são duas pessoas que estão ligadas à mesma situação. Né? É uma situação de violência, é uma situação de agressividade que implica igualmente os dois lados. Por quê? Porque tem alguém repetindo, né, sobre o outro. E esse outro que está sendo a vítima, muitas vezes está repetindo também o lugar de vítima. Né? Então, essa questão de se você não simboliza, você repete, é extremamente importante e vai nos guiar para a gente ver que tipo de intervenção a gente pode ter em relação a isso. Tá? Bom, nesse momento, a gente pode entender que atacar o outro e atacar a si mesmo é a mesma coisa. Né? Na verdade, em todo ato violento, ainda que seja apenas uma agressão ao outro, ainda que seja apenas uma agressão a si mesmo, como no caso do suicídio, né, que a gente, no senso comum, ele só agrediu a si mesmo, tem uma alta dose de violência dirigida ao outro também. Né? Então a gente vê que em todo comportamento, né, violento e qualquer outro tipo de comportamento que você se coloca, essa questão do eu e do outro, eles estão juntos. Né? Porque lembrando que eu falei no início, esse outro é o modelo e é o obstáculo. Então você está sempre de alguma forma na parceria com esse outro, da maneira como ele se coloca para você e você se coloca para ele. Tá bom? Bom, vamos então falar um pouco, né? Sobre como é que a gente pode, então, pensar, né? Quando essa simbolização falha, né? Se a gente entende que se você não simboliza, você não supera, você vai repetir, como é que a gente pode, então, perguntar, né? Quando é que a simbolização falha? E eu diria para vocês, a simbolização falha sempre que não há espaço para falar sobre isso. Né? Não há espaço para o sujeito ser acolhido em sua dor e poder falar, porque através da fala você vai buscar exatamente o sentido. O homem é um ser de fala. Né? Então, através da fala, da voz, você vai exatamente buscar um sentido. Então, todas as vezes que essa circunstância, essa possibilidade de acolhimento e de fala falta ao sujeito, e eu estou falando de fala, não é só fala com o psicólogo, não. Não é terapia, não. É a possibilidade de falar sobre isso com quem quer que seja. Toda vez que você dá esse espaço para o jovem, para a criança, a coisa se, digamos assim, a criança ela é ajudada no processo de simbolização. Né? Por isso que eu disse antes que o adulto é responsável tanto por transmitir a destrutividade como por transmitir o antídoto da destrutividade, que é a possibilidade de o sujeito lidar com aquilo. Né? A gente tem um exemplo, por exemplo, muito simples, né, que a gente vê de forma muito recorrente, quem trabalha com abuso sexual infantil sabe disso, que acontece muitas vezes que a criança relata o abuso e ela não é acreditada. Né? Isso é muito grave, por exemplo, em relação à mãe. Né? Ela relata um abuso por parte do padrasto, do tio, de quem quer que seja, né? Da família, que normalmente o agressor está perto, e a mãe desqualifica o que a criança está dizendo, né? O que a adolescente está dizendo. Foi uma invenção, você está inventando, você está imaginando coisas. Né? Então, veja só, ao invés dela poder falar sobre o que aconteceu, ela é conduzida a negar o que aconteceu, ou seja, não há possibilidade de falar sobre isso. Ela vai ficar quieta, ela vai silenciar, mas isso vai ter um efeito traumático,
muito mais brutal do que teria se essa criança pudesse falar sobre isso e se ela pudesse ver alguma medida sendo tomada em relação a isso. Por quê? Porque o mundo, nesse momento que ela é agredida, o mundo é como se ela tivesse perdido o chão. Né? O mundo se desconstrói de repente para ela, né? No meio de uma situação de violência, o mundo se desconstrói, porque o sujeito fica sem entender por que ele é alvo de uma violência. Mas a partir do momento que você diz, não, ele lhe agrediu, ele é responsável, você é só uma criança, você retira dela o sentimento de culpa, que é muito comum e frequente, né? E você, digamos assim, rearruma o mundo ganha de novo um sentido. Ah, bom, ele é um doente, ou então, ah, bom, ele é uma pessoa que não é legal, ele fez isso comigo, ou seja, você rearruma novamente o sentido. Vejam que eu estou caminhando com vocês bem nessa direção do sentido, né? Porque o sentido, ele estrutura o mundo. O mundo é baseado no sentido. Se a gente perde o sentido, né, como se diz as pessoas deprimidas, perde o sentido de viver. Né? Então, é preciso que a gente possa construir junto com a criança, com o adolescente, o sentido a partir das experiências que ela tem. E você só consegue isso dando voz. Né? Bom, então, vamos agora passar um pouco adiante, né? Deixar um pouco o tema da violência e vamos pensar na questão do adolescente, né? Para tentar, no final das contas, ver como é que a gente pode fazer a junção desses dois termos, né? Violência, adolescência. Onde é que esses termos se encontram de uma forma tão íntima? Eu pediria a vocês, então, que examinassem essa foto que eu coloquei na tela, né? Eu gosto muito dessa foto, eu costumo usar essa foto nas palestras que eu faço, porque eu acho que ela é muito, uma imagem fala mais que 1000 palavras, como se diz, né, comumente. A adolescência é um abismo, né? É uma espécie de abismo, né? E é uma metáfora que a gente pode fazer da adolescência. E eu tomo essa figura porque essa figura é a figura de um ritual de passagem justamente da infância para a idade adulta, né? Que acontece nas ilhas Vanuatu, são ilhas do Oceano Pacífico, e consiste em que a tribo, quando um menino chega à idade, os meninos, né? Porque aí são todos os meninos da tribo, chegam na idade de 13 anos, né? A tribo se reúne para fazer uma cerimônia, constrói-se uma torre de 30 metros de altura e o jovem de 13 anos, ele tem que saltar lá de cima com o cipó, olha que não é elástico, né, não é um bungee jump, ele não está preso por elástico, ele está preso por cipó, ele se joga lá de cima com o cipó amarrado no tornozelo e ele tem que cair, né? Por isso que eu chamo, assim, é um abismo isso, né? Ele tem que saltar de 30 metros de altura e ele tem que encostar a cabeça no chão. Ele não pode não encostar a cabeça no chão, porque senão não passa, né? É um ritual de passagem, mas ele tem que encostar de leve, porque se ele encostar de uma forma muito forte, ele morre, né? E é o que acontece muitas vezes. Muitas vezes os meninos que vão participar desse ritual, eles acabam mortos, né? Mas vocês veem, né, como assim, uma tribo, ela faz um ritual onde há um risco. E aí a gente vai começar a entender como essa questão do risco, né, da morte, é um ritual violento, se a gente pudesse pensar nisso, né? Se um jovem, a gente vê hoje, por exemplo, os jovens fazendo briga de gangue, pega de carro e tal, né? Então, você vê que há uma violência nisso, né? E você vê que é um ritual que é organizado por toda uma comunidade e que tem um quanto de violência implicado nele, né? Bom, só que esse garoto, né, que está aí pulando, apesar de ser violento, arriscado, poder resultar em morte, ele precisa saltar, né? Não existe a possibilidade dele não saltar. Por quê? Porque se ele não saltar, ele não vai cumprir os requisitos para a passagem. E ele vai ficar eternamente numa posição infantil, né? E não vai conseguir entrar no mundo adulto, o mundo da comunidade. Então, é importante que ele possa saltar. Agora, se vocês veem, né, que a tribo, né, ela consegue fazer isso, mas toda ela está reunida, porque tem alguém que vai construir a torre, tem alguém que vai ensinar o garoto o que ele deve fazer, né? Tem alguém que vai comemorar com ele no final, ou seja, é a sociedade se reunindo para facilitar essa passagem. Aí eu perguntaria, e na nossa sociedade, como é que a gente faz, né? Digamos assim, que passagem a gente está providenciando, né, para essas novas gerações que chegam? Que recursos a gente está dando a essas gerações para que eles possam realizar a sua passagem de uma forma que contemple
a violência, a ruptura, que é uma passagem, mas ao mesmo tempo forneça uma proteção, né? Como a gente vê nessa tribo, uma proteção como eles providenciam. Aí a gente vai ver que, para compreender a natureza do abismo, que é a adolescência, a gente vai ter que recorrer a 3 níveis, né? Um nível é um nível universal, da passagem da infância à idade adulta, que diz respeito aos aspectos estruturais da passagem, né? E que existem em todas as situações, seja aqui no Brasil, seja em outro lugar, seja numa tribo, por exemplo, como essa que eu apresentei para vocês, seja em tempos passados, né, na Idade Média, enfim. Existem aspectos estruturais da passagem da infância e da idade adulta. Há também aspectos circunstanciais que dizem respeito, primeiro, a um particular, que é o contexto em que a adolescência acontece. Então, em termos do contexto, em termos do particular, a adolescência moderna, brasileira, não é a mesma, por exemplo, dessa adolescência que eu mostrei para vocês nesse ritual, né? Então, a gente tem um universal, o aspecto estrutural, que faz com que a sociedade precise dar uma resposta a isso, seja a resposta de uma torre de 30 metros, seja qualquer outro tipo de resposta que a gente possa dar aqui na nossa sociedade, o universal exige que a sociedade responda a isso. O particular vai depender de cada situação específica de cada sociedade, né? E o singular de cada sujeito vai depender da sua história particular, a sua história familiar, a sua história de vida, suas experiências que ele pôde ter. Tá? Então, são 3 níveis que a gente vai ter que abordar para entender como é que o adolescente, a criança, se torna adulto. O nível universal, o nível particular e o nível singular. Vamos tomar primeiro o nível universal. O que eu quero dizer com o nível universal da passagem da infância à idade adulta? Ao longo da infância, os pais eles são responsáveis, né, por administrar a lei, por gerir o que pode, como eu tinha colocado para vocês, né? Os pais vão gerir as satisfações, os pais os responsáveis, né? Porque a gente aqui só está usando o pai como uma alternativa, mas os responsáveis pela criança, ele vai ter que gerir as satisfações que são possíveis e as satisfações que não são possíveis. Esse é o processo civilizador, a educação que eu falei para vocês, né? E são eles que têm a responsabilidade, vamos guardar essa palavra, que essa palavra vai ser importante daqui para frente no nosso diálogo, né? Eles têm a responsabilidade, né, de fazer com que a criança possa estabelecer certas barragens ao seu comportamento, né? Nesse momento, a responsabilidade não é da criança, a responsabilidade é dos pais, e isso é um grande conforto para ela de alguma forma, né? E os pais vão dizer aquela coisa, né, que a gente já ouviu, todo mundo já ouviu em determinado momento, né? Ah, você quer fazer isso? Não pode, só quando você crescer. Então, só quando você crescer, só quando você crescer. A criança passa a olhar os pais e os adultos em geral como figuras de grande poder, né? Eles têm uma satisfação ilimitada, eu não. Eu vou ter quando eu crescer. Então, há aí uma espécie de promessa, né? Crescer significa uma promessa de alguma coisa muito legal, né, que são as satisfações que ele pode obter. Ele não vai ter mais que dar, digamos assim, obedecer a ninguém, né, ele tem autonomia, ele tem um grande poder. Isso quando o sujeito chega na adolescência, né, quando a criança chega na adolescência, esse é o primeiro grande golpe da adolescência. Por quê? Porque as limitações, eles vão perceber que os adultos também têm limitações, né, que os adultos não têm esse poder que ele pensava que eles tinham, né, e que aquilo que era uma promessa, na verdade, se torna uma perda, né? Ele perde aquela promessa da possibilidade de um dia chegar a conseguir esse poder e chegar a conseguir essa satisfação ilimitada. Então, esse é o primeiro grande golpe da adolescência. E eles vão acusar os pais por isso, né? É muito frequente a gente ver a acusação dos pais. Eles não me prepararam para a vida. Ora, o que é isso? Eles não me prepararam para a vida. Não me prepararam para a vida é exatamente o reconhecimento, né, de que aquilo que ele sonhou, imaginou e fantasiou que seria a vida adulta, não vai dar certo. O programa está falido,
né? E isso é um elemento extremamente doloroso para o adolescente, e isso começa a promover um certo desligamento da figura de autoridade dos pais. Ora, eles organizaram o mundo para mim, e o mundo agora se desmanchou no ar, né? Então, a figura de autoridade, ela começa a ser abalada, né? A crença que se tinha nos pais como ideais, ela começa a ser destruída. E esse é o grande, digamos assim, a grande tarefa psíquica do adolescente. Olha que coisa, como a gente está vendo aí a questão da ruptura, da violência, da perda, né? O desligamento da autoridade dos pais. Essa é a grande tarefa que o adolescente tem que realizar. E por um momento é como se ele ficasse sem uma referência de autoridade, sem uma referência daquilo que pode e que não pode. E ele passa aquele comportamento muito comum na adolescência, que é a questão da transgressão, né? Que é o teste da lei, né? Porque ele vai precisar saber o que é para valer e o que não é para valer. Porque, claro, se ele imaginava que haveria para ele uma satisfação completa, como ele vai abrir mão disso agora? Então ele vai testar, vai saber o que pode e o que realmente não pode, né? E ele vai fazer isso ultrapassando as fronteiras da família e entrando num confronto com o social, né? Porque exatamente o social é aquele lugar onde ele tem que entrar, né? Então, dito de uma outra forma, né, para ficar mais claro, a gente poderia dizer da seguinte maneira: a criança vive num lugar que é num lugar simbólico, olha aí a palavra outra vez, simbólico, num lugar simbólico dado pelos pais, né? Não é um lugar físico, é um lugar simbólico, é um reconhecimento de qual é o lugar que ela tem na vida deles. A criança vive como se vivesse no mundo dos pais, na cabeça dos pais. Quando isso acontece, essa ruptura, e os pais perdem esse lugar, ele precisa construir um outro lugar para ele, lugar simbólico, lugar de identidade, né? Porque uma coisa é a identidade de criança, outra coisa é a identidade de adulto. Ele tem que construir um outro lugar simbólico, construir uma identidade, e vai justamente ter que cavar no social um espaço para ele existir. É como se ele existisse como criança, ele morre como criança, olha a morte aí outra vez, a violência, ele morre como criança para ele começar a existir como adulto. É uma mudança de lugar psíquica, uma mudança de lugar simbólico, né? Bom, aqui a gente vai ver a importância desse ritual de passagem, né, que eu mostrei um pouco para vocês, e a gente vai ver que na nossa sociedade, na falta, né, de um ritual de passagem que seja coletivo e suportado por toda a comunidade, os adolescentes vão ter que fazer rituais de passagem individuais. Então, o que é crescer? O que é ser adulto? É uma pergunta que todo mundo se faz e que cada um vai ter que dar a sua resposta individualmente, né? Claro que a gente tem, digamos assim, grupos, né, de adolescentes que fazem isso, tribos, né, que a gente chama, e cada vez mais, quer dizer, quanto menos a sociedade como um todo se reúne para dar sustentação e suporte ao adolescente, mais surgem as tribos adolescentes, né, formando pequenos grupos. Tem os nerds, tem o isso, o aquilo, né? Por quê? Porque eles precisam de alguma forma saber como se passa, né? Então o apoio que eles vão ter na passagem, ainda que seja uma passagem singular, ela vai ter o apoio daquele grupo de iguais que, digamos, se direcionam, né, no mesmo sentido de passagem que ele acha que é compatível, digamos assim, com o jeito dele. Mas o fato de existir os grupos que dão uma certa sustentação e são extremamente importantes para o jovem, né? Eu acho que o adulto tivesse a dimensão da importância que os grupos têm para o jovem, eles até respeitariam mais, né? A gente vê muitas vezes as famílias falando: ah, o problema são as amizades não são problema, as amizades são solução. Né? Para o jovem, as amizades são sempre solução. É bom a gente ter isso em mente, né? Porque ele vai ter o suporte do grupo. Mas, ao mesmo tempo, esse grupo que funciona, por um lado, como suporte, por outro lado, às vezes, funciona como a retenção dele, dificultando a passagem completa para o lado adulto, né? Por quê? Porque a gente não pode esquecer que esse ritual de passagem, na nossa sociedade, acaba sendo sempre um ritual muito singular e uma decisão do próprio adolescente. Tá? Bom, agora a gente vai falar um pouco
né, do particular da adolescência. O que é o particular da adolescência contemporânea na sociedade e na sociedade brasileira? O particular de respeito ao contexto sociocultural que a gente vive, né? E o contexto sociocultural hoje que a gente vive, ele é decorrente de modificações estruturais muito significativas e muito profundas que aconteceram a partir do pós-guerra, basicamente, né? Se sabe que a adolescência, inclusive, é uma invenção, né, que surge a partir de determinado momento na história, né, no momento da Idade Moderna, a Revolução Industrial, né, onde as relações sociais de poder elas se modificam. Nesse momento começa a surgir a adolescência como a adolescência que a gente conhece, porque a adolescência até então não existia dessa forma como uma idade específica da vida, né? A passagem era havendo o ritual, a passagem se dava de uma maneira muito mais silenciosa, digamos assim, né? Essa maneira barulhenta como a gente vê a adolescência hoje é uma coisa moderna, vem a partir, né, do final do século XVIII, início do século XIX, e ela se acentua muito radicalmente no pós-guerra, né, na esteira do discurso capitalista, né, um discurso capitalista que sustenta como valor primordial a questão do consumo, né, então produz uma grande modificação nas relações sociais, inclusive nas relações familiares, nas relações de poder, né? O capitalismo diz que você tem um objeto, né? Na verdade, em síntese, seria que você tem um objeto que você pode comprar e que esse objeto é o que vai lhe trazer a felicidade, né? Então, sobre todos os outros valores que as sociedades mais tradicionais se apoiavam, a gente tem uma nova sociedade em que o valor principal é um valor de consumo, né? Então, se eu tenho, né, eu sou, né? Então, em vez do ser, a gente tem o ter um objeto, né? Então, a preocupação grande é de ter objetos, né? Para além de como você consegue esses objetos muitas vezes, né? Então, assim, é uma transformação dos valores da sociedade. Ao lado do capitalismo, a gente tem justamente o discurso científico, né? Que diz que você pode realizar todos os seus desejos, desde que você tenha dinheiro para comprar, vai existir um produto que a ciência ela vai lhe oferecer. Então, eu via em determinado momento, eu escutava de alguém dizer assim, eu estou com um dinheiro guardado no banco, né? Eu podia comprar um carro, mas eu também gostaria de ter um filho. Eu acho que eu vou, então, talvez fazer uma produção independente, né? Vou fazer uma inseminação artificial com esse dinheiro. Ou seja, né, é um carro ou é um filho? A questão é, eu tenho dinheiro para pagar, eu posso me satisfazer, não importa se eu não tenho um marido, não importa se eu não tenho um companheiro, se é que essa criança não vai ter um pai, né? É preciso que eu me satisfaça, por quê? Porque o discurso capitalista diz que eu só existo se eu tenho, né? E a ciência diz que ela vai providenciar aquilo que eu preciso para ser feliz, né? Então a gente vê uma sociedade, não é à toa que a depressão aumenta, né, no mundo moderno, porque é uma sociedade que é calcada numa felicidade, uma felicidade que tem a ver com o consumo de objetos, né? Então tudo isso está relacionado e isso se vincula a uma ruptura dos valores tradicionais. Ruptura dos valores tradicionais que estavam ancorados aonde? Na autoridade patriarcal, né? A autoridade do pai. Então a gente está entrando agora num outro tema que é extremamente importante nessa discussão de adolescência e violência, que é a autoridade. Há um declínio da autoridade patriarcal no mundo, né? Na civilização ocidental. E isso, de novo, por um lado, extremamente positivo, extremamente importante. Por quê? Porque isso é o que tem a ver com a democracia. Como é que a democracia começa, basicamente? A democracia começa, a ideia de república, de democracia começa com a Revolução Francesa, quando você corta a cabeça do rei, né? Se a gente pensar no rei como essa figura do soberano no lugar do pai, né? O pai, o rei tinha uma inspiração divina, enfim. Quando você corta a cabeça do rei, né, em função de uma revolução que prega uma república, uma igualdade, isso é algo, digamos assim, que vai produzir uma transformação imensa no mundo, nas relações sociais, mas é algo que tem o seu valor positivo, né? A partir daí a gente entra nos valores democráticos, é a democracia. Bom, isso faz com que, né, comecem a surgir exatamente os grupos, as minorias que a gente chama, né? São os grupos que antes eram submetidos a essa autoridade
patriarcal. Então, as mulheres eram submetidas, os filhos eram submetidos, os negros eram submetidos, né? É todo um conjunto, né, digamos assim, de figuras sociais que se submetiam a uma instância que é uma instância do pai. E que com o declínio dessa instância do pai, essas minorias, esses grupos sociais, eles começam a adquirir direitos, o que é muito positivo por um lado, mas por outro lado nos deixa na condição, né, de ter que encontrar uma forma de lidar, né, lidar com isso, né, e lidar com isso significaria reconstruir a nossa autoridade, né. A gente vê ainda que nesse contexto sociocultural dos adolescentes, a gente vai encontrar também a desigualdade racial e social como um problema eminentemente brasileiro e que afeta esses jovens que a gente está tentando trabalhar com eles, sobretudo aqueles que são de escola pública, né? Então, tudo isso vai gerar o quê? Exatamente uma questão que é da exclusão, né? O contexto sociocultural, se a gente não tem aquilo que a gente deveria ter, a gente está excluído, ou seja, é todo um contexto, né, que para um adolescente que já está numa uma relação constitucional de exclusão, ele está sem lugar, ele saiu do lugar da infância, vai, digamos assim, potencializar esse sentimento da exclusão. Aí a gente entra na questão do singular, que é a constituição do sujeito. A gente vai retomar aqui um pouco a constituição do sujeito, como ela se deu na prática da história de vida de cada um, né? Então, existe o outro, né, nessa constituição do sujeito humano, a gente recupera um aspecto um pouco estrutural também, para falar de que existe um outro primordial, que é esse outro que dá lugar, né? E que é extremamente importante para que a criança ela possa encontrar aquele espaço para ela. E no momento em que ela não encontra isso, ou seja, tem algumas crianças que muito sortudas, né, quando elas vêm ao mundo e elas encontram um lugar simbólico de existência, que é um lugar positivo, né, um lugar de afeto, um lugar de amor, mas tem aqueles que não têm tanta sorte que encontram um lugar muito, digamos assim, de lixo, né, de dejeto, daquele que atrapalha. Então é o momento em que esse outro primordial ele se transforma no outro do desamparo, né? Em vez de ser um lugar de acolhimento, é um lugar de desamparo. Há também o outro da lei, que eu já falei para vocês, em que quando esse outro da lei não atua como essa regulação, você pode isso, você não pode aquilo, essa regulação do desejo do sujeito, né, de uma forma em que haja uma possibilidade de inscrição, de lugar para esse outro sujeito, mas ao contrário, ele vai atuar no sentido da tirania, e isso acontece por razões subjetivas dos adultos que estão lidando com a criança. Aquele outro, que era o outro da lei, da regulação, da separação, ele se torna tirânico, né? E finalmente o outro da cultura e do laço social, que poderia ser aquele que acolhe esse adolescente que está chegando e lhe oferece a possibilidade de inscrição num determinado lugar. Se esse outro na cultura não faz isso, como a gente vê muitas vezes acontecer, o outro acaba marginalizando a criança e o adolescente. Por quê? Porque reproduz o outro primordial que não fez, digamos assim, seu papel e sua função da forma mais adequada possível para o jovem, né? Então aí a gente vai entrar no registro dos agravos da adolescência, que as pessoas que lidam com isso, né, conhecem muito, né? Dificuldade na escola, rebeldia, agressividade, bullying, falta de amigos, a solidão, vício em computador, são os agravos da adolescência e que são formas de sofrer. Todos eles estão calcados em cima da angústia, que é a angústia de uma passagem de lugar, que eu falei para vocês, né? Sair de um lugar, passar para outro lugar. E se não há lugar, ou se esse lugar está muito fechado para ele, a produção de angústia, que já é constitutiva nessa idade, ela se torna muito mais grave e muito mais séria, né? Bom, esses são os modos de sofrer da adolescência, e a gente vai falar um pouco da escola, porque a escola justamente é o espaço, é o lugar que faz a mediação entre o adolescente e a sociedade. Essa é a função da escola. Além de transmitir conhecimento, além de transmitir valores sociais, a escola tem uma função fundamental, uma função subjetiva no psiquismo dos adolescentes, que é funcionar como um eixo
de intermediação entre o adolescente e a sociedade. Então, o que a escola vai ser para o adolescente? Do ponto de vista do adolescente, ela vai funcionar como uma pequena sociedade, um ideal social, né? E onde vai ser o ponto de impacto de tudo o que foi a história dele, vai desaguar aí nesse momento. Então, é natural que nesse momento a violência entre na escola. Sobretudo a violência da ruptura adolescente constitucional, a violência desses jovens que a gente vê, que sabe, que tem uma infância, um ambiente familiar extremamente violento, tudo isso vai entrar na escola, que vai ser o ponto de impacto da violência, né? E a escola justamente vai se colocar como aquela possibilidade de não repetir, como eu disse para vocês, não repetir a violência que o adolescente sofreu ao longo de sua vida. Não repetir a violência que ele está tentando, digamos assim, processar e transmitir, às vezes de uma forma novamente violenta. Então, a escola ela tem a responsabilidade da não repetição. E como é que ela vai não repetir isso? Exatamente oferecendo um lugar de reconhecimento do adolescente. Né? Porque se o que ele precisa é se incluir na sociedade, se inscrever na sociedade, e isso se faz através do reconhecimento de uma identidade, a escola vai exatamente funcionar como esse lugar possível para o adolescente, o primeiro realmente possível de que ele possa se incluir, se inscrever e ser reconhecido naquele lugar. Então, ele é do fundão, ele é do grupo dos nerds, ele é aquele que faz isso, é esportista da escola, ou ele é aquele, enfim, qualquer identidade que ele vá assumir, ele precisa desse lugar de reconhecimento. Um reconhecimento frente aos pares, aos colegas, né, que precisam reconhecê-lo, e um reconhecimento frente à autoridade, porque a escola, mais do que ser um espaço físico, ela é um espaço institucional, quer dizer, um espaço regulado por uma lei, por uma autoridade. E essa autoridade, ela precisa reconhecer esse adolescente. Agora, a autoridade é uma questão bastante interessante da gente pensar na adolescência, porque justamente ele rompe com a autoridade dos pais, ele busca um outro tipo de autoridade que seja eficiente na vida dele, né? E o que é autoridade nesse momento? É a possibilidade de ele ser reconhecido por alguém que ele reconheça que pode reconhecê-lo. Eu vou repetir. Ele precisa ser reconhecido por alguém que ele reconheça como alguém capaz de reconhecê-lo. Ou seja, autoridade e reconhecimento são duas faces da mesma moeda, digamos assim. Nos tempos tradicionais, né, nos valores tradicionais, a autoridade vinha da posição. É professor, tem autoridade, a autoridade pela posição, independente de quem fosse esse professor. Justamente no declínio, né, da autoridade paterna, no declínio da autoridade patriarcal, o que acontece é que as posições sociais elas não garantem mais autoridade. Então a autoridade vai ter que ser construída de uma outra forma e é nesse ponto que nós estamos. E vai ser construída como? A partir das características individuais de legitimação que cada pessoa que estiver em posição de autoridade puder realizar. Então isso tem a ver exatamente com o reconhecimento. O professor, a autoridade da escola, ele vai ser reconhecido, tanto mais ele conseguir reconhecer o adolescente. E o que significa reconhecer o adolescente? Significa saber que ali tem um sujeito, para além de um ato violento, para além de uma farda, para além do que o adolescente está fazendo, tem um sujeito que merece ser visto e escutado na sua integralidade. Isso é reconhecer, e isso é o que faz com que a autoridade comece a ser construída na cabeça do adolescente. Tá? Aí a gente vai ver então, né, esse slide, eu queria que vocês prestassem atenção nesse slide também, porque ele vai fazer uma junção entre adolescência e violência, a escola no meio, né? A escola vai fazer a intermediação, da mesma forma que ela faz uma intermediação adolescente-sociedade, ela vai fazer uma intermediação entre a adolescência e a violência. A violência é inerente ao processo de passagem, a ruptura é inerente ao processo de passagem, e a escola vai se colocar entre um e outro, fazendo uma espécie de anteparo a essa passagem do adolescente, fazendo uma espécie de anteparo entre ele e a violência. Observem, por outro lado, que eu cerquei esse slide com pequenos, uma moldura, né, vazada. E o que eu quis com isso é mostrar para vocês que a violência, apesar de a gente querê-la fora da escola e fora do sistema, ela vai entrar.
ela vai entrar porque ela vai entrar junto com o adolescente. E se a gente coloca ela para fora de uma forma, digamos assim, de eliminação, pura e simples, né? Bota um guarda na porta, como algum parlamentar maluco aí falou, arma os professores que resolve, né? E se é colocar a violência para fora da escola, ela vai voltar. Né? E isso significa, no momento que você tem um adolescente, que é um adolescente violento, que é um adolescente que está passando por um momento, né, de ruptura, se você coloca a violência para fora, você automaticamente está colocando também o adolescente para fora, está cumprindo uma outra forma de exclusão. Né? Então, por isso que a gente não pode exercitar esse tipo de exclusão, né, sobre um tema da violência. Porque a exclusão é impossível, né? A exclusão só é possível nas redes virtuais, que a gente não gosta de alguém, a gente bloqueia, a gente deleta a pessoa, né? Assim, né? E aí esse é um dos danos que a realidade virtual acaba produzindo no ser humano. Ele começa a funcionar em termos de que seus desejos, as suas fantasias são o que digamos assim, é o que vale, né? Então isso existe no mundo virtual. O que existe no mundo real é que toda vez que você tenta excluir algo que insiste, né, você acaba criando um lugar social para aquele elemento excluído. E é um lugar social que vai estar presente, vai ser presente e vai retornar para vocês de alguma forma, como foi o caso que aconteceu na escola de Suzano, né? Que os dois jovens retornam para a escola que eles estudaram, né? Ou seja, a exclusão é impossível, você não consegue colocá-la fora de uma maneira, digamos assim, de expulsão. Isso nos remete à responsabilidade e não à culpa. Eu queria fazer essa diferença para vocês entre responsabilidade e culpa, porque culpa ela aponta para o passado, né? Um fato aconteceu, quem é o responsável, quem é o culpado, ou melhor dizendo, quem é o culpado, né? A culpa tem um olhar para o passado. A responsabilidade muda um pouco, né? É aquela pergunta assim, o que eu poderia ter feito? Ou seja, futuro do pretérito. O que eu poderia ter feito aponta para o futuro. Ou seja, ainda que você não tenha culpa por um fato, né? Aí a gente retorna para a pergunta original que eu trouxe, né? Onde é que eu entro nisso? A responsabilidade aponta para o futuro, ou seja, o que eu vou fazer com isso para que isso não aconteça, né? E é nessa direção que a gente avança no cuidado com o adolescente, né? É se implicando, não se culpabilizando, mas se implicando e se responsabilizando pelas questões. Aí a gente passa para o nível da intervenção na escola, né? E a gente vê que para fazer uma intervenção na escola, o modo próprio de operar é preciso uma avaliação e diagnóstico constante do que está acontecendo nas escolas, né? Cada um dentro da sua comunidade escolar, um diagnóstico que observe as manifestações sintomáticas do adolescente, né? O que está acontecendo, o que ele diz, o que ele fala, o que ele faz, qual é o movimento que está acontecendo na escola, como os grupos estão se conduzindo, o que está acontecendo de uma forma mais ampla dentro da escola, né? É importante também que haja uma escuta sobre o ambiente familiar, o ambiente que o adolescente está criando em volta dele, está sofrendo bullying, faz parte, tem uma relação produtiva com os colegas, com os professores, né? Passa por uma escuta direta do adolescente, quanto mais fala, quanto mais escuta, uma escuta acolhedora do adolescente, que é extremamente importante na escola, né? Passa por atividades grupais com a finalidade diagnóstica, porque o grupo justamente é um espaço em que o adolescente se manifesta muito, né? Ele se coloca muito entre os pares, então é uma possibilidade de escutar muito, né? Ter a possibilidade de estar num grupo de adolescentes para que eles possam se expressar. A gente vê, por outro lado, que a intervenção, né? Saindo do diagnóstico, indo para a intervenção, um dos primeiros pontos importantes para a intervenção é exatamente poder identificar o adolescente em sofrimento. Se está em sofrimento, precisa buscar uma ajuda especializada, não é algo que a escola possa fazer pelo adolescente, não é algo que a escola possa absorver, é preciso encaminhar. Então, um encaminhamento deve ser feito para esse adolescente. Por outro lado, atividades grupais, né, que possam, digamos assim, liberar essa energia, oferecer esse espaço de inclusão, né, porque essa é a grande intervenção sobre o adolescente, é a inclusão do adolescente, né, produzindo uma escuta acolhedora que faz com que ele possa falar de si mesmo, e uma escuta acolhedora significa uma escuta de fato, não é ouvir, né, há uma diferença entre ouvir e escutar. Você ouve um bocado de coisa, ouve esperando o outro calar a boca para você poder falar, né? Escutar, o que é escutar? É você ser atravessado pelo que você ouve,
né? Escutar é você se permitir refletir sobre o que o adolescente está dizendo, porque ao fazer isso você dá um lugar a ele. Né? Você dá um lugar, você o reconhece, de novo as palavras, você o reconhece e você dá um lugar na medida em que você se deixa atravessar pelo que ele está dizendo. Né? Então é você não se colocar como um paredão diante do adolescente, mas ao contrário, se colocar como alguém que pode ser, digamos assim, meio esburacado, né? Em vez de um paredão, você poder permitir que ele faça um esburacamento dessa barreira que você coloca. Há uma intervenção importante sobre a família, né? Para no sentido de mudar o olhar que a família tem sobre o adolescente muitas vezes. E isso você pode fazer através da intermediação do conflito, a intermediação de relações. E a intervenção na escola também, né? Mediando conflitos entre professores e alunos, por exemplo. Às vezes o professor, ele é um adulto, ele também tem seus problemas, às vezes ele tem dificuldade de digamos assim, ofertar um espaço de lugar, de inscrição ao adolescente. E é importante cuidar disso também, né? E finalmente, né, para concluir, eu diria a vocês que para abordar o adolescente é preciso ter muito respeito pela manifestação sintomática dele. O que eu quero dizer com isso, né? Claro que não é você deixar o adolescente fazer o que quer, do jeito que quer, mas é você saber que aquela manifestação sintomática, ela não está isolada, ela está fazendo parte de um contexto e buscar avançar um pouco mais a compreensão em relação a que contexto é que aquela manifestação sintomática, ainda que seja de violência, ela está ligada, né? Então, assim, ao invés de expulsar o adolescente da escola, ao invés de expulsar, silenciando o adolescente, impedindo a fala dele, é uma forma de expulsar também, né? Você poder perceber em que aquilo está inserido, aquela violência, aquele motivo pelo qual ele deveria ser expulso, está inserido em quê? Tem a ver com o quê? Né? Então, é oferecer a escuta nesse sentido, né? De poder aprender o adolescente como um sujeito que digamos assim, que precisa ser escutado e precisa receber um outro olhar, para além do ato que ele realizou na escola, para além do ato violento, do ato da automutilação, para além do ato propriamente dito, né? Ou seja, é o sujeito para além do sintoma. Não no sentido de responsabilizá-lo, toda essa fala. Pelo contrário, todo mundo pensa que o adolescente, né, costuma-se dizer adolescente como irresponsabilidade. A adolescência é justamente o momento em que o sujeito se vê como responsável pelas coisas, e é isso que ele não suporta, ser responsável pelas suas escolhas, né? Então, assim, tornar o adolescente, ver o adolescente não como objeto de cuidado, simplesmente, mas como responsável pelos seus atos, como responsável pelas suas escolhas, ainda que seja a escolha por um ato violento. Isso é extremamente importante, e isso se faz dando a voz ao adolescente, né? Convocando ele, por que você fez isso? Para concluir, eu vou dar um exemplo para vocês de uma colega que trabalhando com adolescente, esses adolescentes infratores, né? Numa sala, em determinado momento, ele pega um rádio e levanta no alto para jogar no chão. E ameaça, né? Quer ver eu jogar isso aqui agora? E essa colega diz a ele, eu não vou poder impedir que você jogue o aparelho no chão. Mas antes de você jogar, eu queria que você me dissesse por que você quer jogar. Então, essa frase, né? Na sequência, ele vai devagar e põe o aparelho no lugar. E senta para conversar. O que ela fez nessa frase? O que ela disse foi, tudo bem, o aparelho é caro, vai dar um prejuízo danado, mas não é ele o mais importante. O mais importante é você. Eu quero saber o que você está fazendo, por que você está querendo fazer isso, né? De alguma forma, ela puxa, nesse momento, a responsabilização dele, porque ele vai ter que falar. Né? Ele vai ter que falar, e é irresistível quando alguém escuta a gente e a gente pode falar, né? Eu acho que é irresistível isso. Então, finalizando, eu quero que vocês levem essa rede, que é a rede necessária, essa imagem da rede, né? Retomando o salto do adolescente, e que a gente precisa construir exatamente essa rede que, se eu pudesse dar um nome a ela, eu diria que o nome dela é inclusão, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Vamos passar agora para as questões, se alguém tiver alguma questão. Bom, pessoal, vamos abrir o espaço agora para a participação de vocês. Tivemos uma pergunta aqui da Lucilene.
mais pessoas gostariam de participar, vocês aí dos municípios, ou quiserem compartilhar situações, né, seja na área da saúde, seja na área da educação, né, onde queira a sugestão ou o olhar aqui da nossa palestrante, estamos à disposição. Ok? Então aproveite esse espaço agora para o debate. Enquanto vocês colocam aqui suas questões, gostaria de lembrar que essa atividade ela gera a declaração de participação. Então, vou repetir aqui o link, vou colocar novamente aqui para vocês colocarem o link do formulário, ok? Formulário, lembrando, não é enviado por e-mail, então todo o processo é feito por este site. Então, vocês vão clicar lá posteriormente no título da web que você participou e fazer o download do arquivo, tá bom? Um outro informe em relação aos podcasts, né? É o novo produto aí do Telesaúde. Então são áudios curtos, né? Você pode também estar fazendo download, ouvindo no carro, no caminho ao trabalho, no intervalo, né? Então são informações, são conteúdos aí norteadores das práticas em saúde, tá bom? Facilitando aí o acesso e a disseminação da informação. Ok? O link também está aqui para vocês acompanharem. Deixa eu só ver se alguém mais colocou. Não, temos então a pergunta da Lucilene. Então ela traz o seguinte: utilizo muito a ferramenta de simbolização no diálogo. Em seu ponto de vista, é interessante e significativo trabalhar com essa ferramenta na adolescência, ou o que você sugere? Eu acho excelente essa ferramenta, né? A simbolização, na verdade, eu trouxe ela aqui, essa palavra, como um processo psíquico, né? Um processo intrapsíquico. Se você tem um instrumento que favoreça a realização desse processo intrapsíquico, né? Para que o sujeito possa falar e encontrar um sentido para aquilo, né? Eu acho excelente, eu acho que é por aí mesmo, o caminho é esse mesmo, né? Quanto mais a gente conseguir fazer com que o adolescente fale, né, mais ele fica protegido, né, digamos assim, das consequências dessa violência intrínseca que faz parte do processo de adolescer, né? A Paula, ela parabeniza, né, pela exposição. Aí ela coloca como os pais devem lidar com os não quase sempre recebidos. Como? Com muita... Paula, está um pouco confusa a sua pergunta. Como os pais devem lidar com os não quase sempre recebidos? Eu já entendi. Ok. Eu entendi. Como os pais devem... pode tirar essa... Hein? Está fazendo um ruído. Sim. Ela pergunta, então, como os pais devem lidar com a forma como os adolescentes recebem os nãos, né? Às vezes com contrariedade. Bom, o não é extremamente importante, né? Exatamente, é a questão do limite. A autoridade, ela deve ser buscada, ela deve ser mantida. A questão que a gente coloca é como a autoridade deve ser mantida, porque não dá mais, e é exatamente isso que eu quis apontar na minha fala, né, que se há um declínio da autoridade paterna, patriarcal, da forma como ela sempre foi entendida tradicionalmente, isso significa que se você mantiver esse mesmo tipo de, digamos assim, forma de abordagem, né, muito tradicional, você vai acabar, é muito fácil você cair no autoritarismo, né, você faz o que eu quero porque eu quero, digamos assim, né. Então, assim, é importante que os pais, eles possam sempre estar refletindo na forma como eles estão abordando os filhos, né, a maneira como eles estão fazendo com que a lei, que é extremamente importante, necessária, ela precisa ser dada, né? O não precisa ser dado, mas a forma como isso é feito. Agora, quanto à maneira como o adolescente vai reagir, eu teria uma coisa assim simples para colocar, né? Se ele está com dificuldade, né, de aceitar a lei, a gente tem duas possibilidades. A primeira, que é uma dificuldade inerente, né? E que, digamos assim, ele está no papel dele, digamos assim, né? De recusar aquele limite, recusar aquele não.
e ele pode fazer as manifestações dele, né, dentro de uma certa, digamos assim, um certo limite aceitável, que isso não deve, me parece, incomodar os pais, né? Não deveria perturbar os pais, na medida em que esses pais estejam, digamos assim, bem aparelhados, estejam bem tranquilos e seguros do que eles estão fazendo, né? Então, assim, eles estão seguros do que ele está fazendo, o adolescente vai reagir, ele vai reagir bem. Bom, está no papel dele reagir, isso não precisa causar um tumulto, né? Não se trata agora de toda a reação do adolescente a gente ter que botar a mão na cabeça, não é isso. Agora, por outro lado, dependendo da forma como o adolescente reage, a intensidade, a destrutividade do comportamento reativo, aí sim, aí eu acho que a gente pode parar para pensar o que é mesmo que está acontecendo e tentar ouvir de uma outra forma o que o adolescente está dizendo, né? Então, assim, não é uma resposta, é muito difícil você fazer uma resposta fora de uma situação específica, né? Porque as possibilidades são infinitas, mas de modo geral, né, eu diria isso, né, que há um tipo de reação que é uma reação natural, que ela não deve perturbar o encaminhamento das coisas, se esse pai e essa mãe estão seguros, né, de sua posição de autoridade e, ao mesmo tempo, de um certo olhar em relação às necessidades do filho. Por outro lado, se há uma reação extremada, uma reação que escapa, né, e que é destrutiva, é preciso, sim, olhar, prestar atenção, o que é que está acontecendo, e muitas vezes prestar atenção em si mesmo, né? Eu acho que é como norma, né? E quando eu digo como norma, não é uma norma, porque em se tratando de humanos não há regra fixa, mas como uma orientação, eu diria, pergunta para você mesmo, né? Se o adolescente tem uma insistência e ele é repetitivo, vamos atentar para as repetições, não os comportamentos isolados, mas as repetições. Quando uma coisa é muito repetitiva, está na hora da gente se perguntar, o que eu estou fazendo para gerar isso? Né? O que em mim está produzindo isso? Eu acho que é um caminho bastante frutífero e produtivo de se lidar. A Tayane, ela pergunta como os pais podem lidar com essa transição, com as mudanças de fase, que eu acredito que foi um pouco já da resposta que acabou sendo dada aqui pela palestrante. Alguma informação a acrescentar em relação a esse comportamento dos pais em relação sim, talvez os pais, um pouco mais ou menos o que eu disse antes, mas detalhando um pouco mais, talvez os pais pudessem pensar um pouco no que foi a sua adolescência. Né? Eu acho que é bacana quando isso acontece, né? Outro dia eu via uma discussão entre dois pais, a mãe querendo que o pai proibisse X, o pai dizendo, mas eu fiz isso na adolescência, né? Então assim, eu fui proibido e eu fiz, então eu estou querendo agora dizer a ele como ele deve fazer. Né? Quer dizer, então você vê, né, assim, pensar como foi a própria adolescência, talvez ajude um pouco, né, a escutar de um outro lugar. Né? Porque o que acontece muitas vezes, sabe o que é? É por isso que é bom ser avô, né? Não ser pai nem mãe, porque os pais, eles têm medo. Né? O que acontece com os pais muitas vezes é angústia, vai dar errado. Aquilo que eu fizer vai dar errado. Né? Então, no afã de que dê certo, eles às vezes se perdem um pouco. Né? Então, assim, olhar para trás e perceber como foi a sua adolescência, as dificuldades que teve, muitas vezes ajudam a reduzir um pouco essa angústia que é deles, né, para que essa angústia não transborde, não ultrapasse para a esfera da relação com o filho sob a forma de mandamentos, né, porque muitas vezes a gente quer, diante de uma angústia, alguma coisa que acontece que angustia, a gente quer um mandamento porque a coisa volte depressa para o lugar, né, então às vezes, se você parar para pensar no que foi a sua própria adolescência, talvez você possa entrar em contato com essa angústia que é ser adolescente, né? E poder flexibilizar um pouco mais o entendimento das coisas. Não o entendimento, não flexibilizar a autoridade, que é extremamente importante, mas flexibilizar o entendimento, o caminho que é possível fazer para se chegar à autoridade. A Laís, ela pergunta qual a sua opinião sobre as questões das escolas militarizadas como uma forma de prevenir a violência na escola. Como uma forma de... A escola militarizada, o colégio militar, ele é um colégio de excelência, normalmente, né? Tem uma disciplina rigorosa e tem um desempenho acadêmico que me parece, né, que tudo indica que é muito bom. Como forma de prevenir a violência,
honestamente, eu acho um desastre. É a mesma ideia de botar os professores armados, né? Porque é exatamente dar uma única resposta, né? Que é uma resposta, digamos assim, de um certo exercício da violência, né? Porque, no meu modo de entender, não estou falando agora do colégio militar, né? Porque o colégio militar ele tem a filosofia dele e ele é bom que exista um colégio militar porque tem gente que gosta do colégio militar. Eu particularmente sou contra que o Estado assuma o colégio militar como uma instância única, porque se você não se afina com a disciplina militar, você fica sem escola, então, né? Então, assim, eu não vejo como uma coisa benéfica, embora ache que o colégio militar tem valores positivos, a gente não pode desconhecer isso, eu não acho que possa ser uma política de Estado. Por quê? Porque justamente se estamos vivendo num país democrático, é preciso que democraticamente as famílias de baixa renda, que não têm acesso ao colégio privado, ela possa ter uma possibilidade de não se afinando com esse tipo de ideologia e filosofia, que ela possa ter uma opção, né? Então, por isso, pelas razões democráticas, eu acho que o colégio militar como política de Estado não é uma coisa interessante, embora seja um colégio que a gente não tem o que dizer do ponto de vista acadêmico, né, e da disciplina. Bom, esse é um ponto. O outro ponto é a parte seguinte da pergunta, que é fazer isso para conter a violência. Para mim, isso significa o fracasso das tentativas, né? Quando você precisa armar, e quando você fala em militar, o que você está fazendo é isso, né? Armando, né? Em outros termos, o que você está dizendo é que se a disciplina não for aquela, o sujeito pode ir preso, né? Digamos assim, né? Tem aquela disciplina daquela forma. Para mim, no meu modo de entender, você está falando de uma falência da educação, né? É uma falência da possibilidade de inscrição do adolescente num espaço que é um espaço intermediário, né? Então, assim, para mim, como eu entendo a escola como a intermediação entre a família e a sociedade mais ampla, bom, essa intermediação é feita pela militarização. Para mim, isso é uma coisa que não procede. É como se você fizesse da escola, que é um microcosmo da sociedade, então a sociedade é uma sociedade em guerra, digamos assim, né? Porque exige a militarização. No meu modo de entender, não seria uma coisa interessante. A Gisela ela traz um comentário, e aí gostaria de que a senhora pudesse falar um pouco mais sobre esse comentário que ela traz, em relação ela traz, né, que as famílias devem ter um olhar especial para seus filhos. As escolas, na maioria das vezes, trabalham com projetos como bullying, mas é notório que a violência tem aumentado nas escolas. E essa violência, na maioria das vezes, é com o próprio aluno, uma automutilação, dentre outros. Então, parte desse aumento da violência, como eu falei para vocês, né, existem modos de sofrer, né? O adolescente ele está passando por um momento, nessa passagem da infância e da idade adulta, por todas as razões que eu coloquei para vocês, é um momento extremamente delicado, difícil, é um momento de rupturas, é um momento de angústia. Cada época, ela na verdade dá ao sujeito quais são as formas de sofrer. Então é como se fosse uma coisa assim, eu estou aqui, estou passando por isso, eu estou angustiada. Como é que se sofre aqui? Né? Quer dizer assim, como é que aqui nessa sociedade eu posso mostrar que eu estou sofrendo? Aí vem automutilação, o jornal fala disso, a mídia fala, entrevista, todo mundo fala disso. Ah, bom, então a forma de sofrer aqui é se automutilar, então vamos nos automutilar. Né? Então, um pouco funciona dessa maneira, né? A sociedade, ela provê, né, digamos assim, o sofrimento que é inerente, que faz parte, né, a sociedade de alguma forma mostra quais são os caminhos que isso pode ser via público, né? Então, através da identificação dos jovens uns com os outros, né? Enfim, esses mecanismos de coletivização do sofrimento. Né? Então, esse sofrimento, existe esse aspecto, certo? Por outro lado, aí a gente tem que sair do sintoma, sair da automutilação especificamente para pensar por que essa Maria está se automutilando? Ela está se automutilando por uma questão diferente de Joana. Aí é preciso você focar o singular, é preciso você focar no sujeito, é preciso você dar espaço para que o sujeito possa falar de sua angústia. Né? As escolas têm tentado trabalhar com bullying, né? Mas é preciso ver
como está se tentando trabalhar com bullying? Porque às vezes eu tenho a impressão que acontece uma coisa assim, né? Existe um problema na escola, a escola usa um especialista, o especialista atua, digamos assim, mas a escola não muda. Né? A escola não reflete sobre o ambiente que ela providencia, o ambiente que ela provê. Então é preciso que a gente possa, em determinado momento, fazer com a escola o mesmo que eu estou dizendo que é importante que os pais façam. A escola precisa se voltar para si mesma e se olhar, né? A comunidade escolar, os professores, e se perguntar o que eu estou fazendo, porque assim, eu tenho certeza que se houver um movimento nesse sentido, um movimento real, um movimento verdadeiro, vai ser surpreendente o que se vai encontrar, né? Essa mesma pergunta, o que do meu lado, né? Porque tem lá o lado do garoto, tem o lado da menina que está se automutilando, mas do meu lado, o que eu posso estar contribuindo para que isso aconteça dessa forma, ainda que a escola não tenha culpa, certo? Essa menina veio assim, assado, ela tem uma questão, a problemática que é dela, tudo bem, ninguém está negando isso, mas se ela está inserida naquele lugar, é aquela questão, não é a culpa, é a responsabilidade, né? Qual é a minha responsabilidade sobre isso, né? No sentido de que onde é que eu entro nessa história? Se ela está aqui comigo agora. Então, um olhar para dentro, eu acho um olhar reflexivo, e reflexivo no sentido mesmo, né, de refletir-se, eu acho que pode fazer surgirem compreensões e descobertas surpreendentes. Uma dúvida que aqui mesmo no núcleo, a gente tem recebido algumas questões via teleconsultoria de profissionais de saúde, agente comunitário, né, enfermeiros, situações quando esse profissional percebe que o jovem ele está sendo vítima de alguma violência, seja ela física, seja ela psicológica, seja ela sexual. E esse profissional ele encontra resistência tanto nesse jovem em falar sobre o seu acusador, que muitas vezes é o próprio pai ou a própria mãe, né, alguém muito próximo a ele, ou ainda existe a resistência do seu responsável em admitir que aquele jovem está sendo vítima de violência. Então pode haver resistência dos dois lados. E o profissional de saúde ele fica nesse meio de campo, né, sem saber de fato como intervir. Que ferramentas, né, sociais, né, daquela comunidade, ou até enquanto profissional de saúde, inserido aí na equipe de saúde da família, ele pode tomar, né, para apoiar esse jovem nessa questão. Eu diria que, assim, que isso é muito comum, né? E é compreensível quando essas coisas acontecem, a resistência, essa recusa, né, de mexer em alguma coisa que possivelmente é muito dolorosa. O que eu diria sobre isso é assim, é uma coisa meio preventiva, né, do ponto de vista do agente de saúde, do profissional de saúde, que é criar uma relação com a comunidade, que seja uma relação, e aí é preciso um trabalho realmente, né, digamos assim, eu estou aqui muito fácil atrás dessa tela, né, falando sobre isso, mas eu vejo que é realmente algo que vai precisar de muito, digamos assim, de um desejo de autocapacitar-se muito grande, que é exatamente a possibilidade de construir na comunidade com a qual você trabalha uma espécie de ambiente básico, prévio, que permita que você possa avançar um pouco mais com muito cuidado, evidentemente. Esse é um ponto, né? A gente muitas vezes vê que as equipes de saúde não têm apoio, elas não têm capacitação, não têm treinamento, não têm apoio de fato do Estado, algo por trás que sustente o trabalho. Mas se a gente pudesse falar em termos de ideal, e eu acho que a gente deve sempre mirar o ideal, de algum modo deve mirar o ideal, seria a tentativa de formar com a comunidade um tipo de relação, um tipo de vínculo, né, que por si só esse vínculo criasse as condições para um acesso mais fácil às pessoas. Né? Esse é um ponto. E o outro ponto, né, seria a questão da insistência mesmo. Né? Então, assim, as dificuldades vão aparecer. Né? Inclusive as dificuldades de lidar com violência, a própria, muitas vezes, que é perfeitamente legítimo,
dificuldade do próprio profissional mexer em determinadas questões, né? Então, na forma de abordar, ele já vai muito, às vezes, com um olhar e com a leitura que tem a ver com a sua subjetividade. Então, por exemplo, um exemplo hipotético, né? Assim, às vezes há uma tentativa de suicídio, se sabe que o adolescente está falando em se matar. O agente de saúde, o profissional de saúde, se assusta, né? E aí ele não consegue falar daquilo direito. Então ele fala, mas fala de um jeito que está mostrando toda a dificuldade que ele tem, né? Então, assim, é um pouco também buscar uma autocapacitação, refletir sobre a questão, onde é que aquilo lhe atinge e lhe afeta de modo particular, né? Não estou dizendo aqui que com isso você vai lá e vai ser 100% de sucesso. Eu estou dizendo que são ferramentas que são importantes muitas vezes serem utilizadas, né? Essa questão de você poder ouvir, porque às vezes o sujeito se recusa a falar quando o outro, ainda dizendo que quer ouvir, não consegue escutar, né? E a criança, o adolescente, sobretudo o adolescente, ele sabe quando ele pode falar e ser escutado ou quando ele só vai ser ouvido, né? Então, assim, eu diria que afie a sua escuta, né? Digamos assim, treine a sua escuta, mais do que a sua audição, digamos assim, né? Então, eu acho que às vezes a recusa de falar sobre uma determinada coisa tem a ver com o sentimento de como essa coisa vai ser escutada. E se você sai da posição de escutar a coisa e vai para a posição de escutar o sujeito, né? Talvez o sujeito se sinta menos ameaçado do que se for ter que falar sobre a coisa. Estas foram as perguntas que surgiram aqui no nosso bate-papo de hoje. Nós gostaríamos de agradecer a todos pela participação, agradecer também a nossa palestrante Sheila por essa aula, né, ter compartilhado aqui conosco informações tão ricas, né, de comportamento, de ensinamento, possíveis de serem aplicados aí no nosso contexto, né? Eu vi que tem pessoas até de Rondônia aqui, então agradecer também a todo mundo que está acompanhando aqui fora do estado da Bahia, tá? Então é isso. Lembrando, né, que essa atividade ela chega na declaração, eu coloquei os links todos aí no bate-papo, tá? Nós temos também um outro formulário contando com a participação de vocês, né? Caso queiram sugerir novos temas, outros temas a serem abordados, então é só preencher também esse link, que a gente vai, com certeza, convidar outros palestrantes, né, para abordar esses temas que são de demanda aí do município, tá bom? Respondendo só aqui a Tayane, as declarações não vão para o e-mail, tá, Tayane? É tudo via site. Então, nesse link que eu disponibilizei, você vai preencher esse formulário e no próprio site você vai clicar no título desta web e fazer o download aí mesmo no seu trabalho ou na sua casa da declaração, ok? Isso, Tayane. Da vacina você vai procurar pelo título da web, tá? Se você preencher o formulário, você vai fazer o download lá mesmo, não é enviado por e-mail não, tá certo? Quero agradecer a todos mais uma vez e até a próxima. Saí? Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente, por internet, telefone ou pessoalmente. O Telesaúde pode apoiar você profissional na qualificação da atenção básica, através dos serviços de teleconsultoria. Permite que os profissionais da atenção básica recebam esclarecimentos sobre procedimentos clínicos, ações de saúde, materiais educativos, organização e gestão. A plataforma funciona de duas formas, por texto ou por vídeo. Acesse o nosso site e cadastre-se. Segunda opinião formativa.
Um banco de dados com respostas baseada nas perguntas e respostas das teleconsultorias, construídas com base em revisão bibliográfica, nas melhores evidências científicas e clínicas, selecionadas a partir de critério de relevância e pertinência às diretrizes do SUS. Teleeducação. São atividades educacionais que utilizam as ferramentas tecnológicas como meio para apoiar a formação de trabalhadores do SUS de acordo com a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, através de cursos, módulos educacionais, web-aulas, web-palestras em modalidade à distância. Telediagnóstico. Oferta nacional de telediagnóstico da Bahia com o objetivo de facilitar a realização de exames de eletrocardiograma, ECG, e a disponibilidade de laudos à distância no âmbito da atenção básica. Os resultados dos exames de ECG serão disponibilizados em no máximo 2 horas. Telesaúde BA. Serviço que oferece suporte para soluções da atenção básica e auxilia na decisão clínica do seu dia a dia. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br